Olá pessoal, meu nome é Pedro e este é o canal iByte Brasil. E aqui eu falo sobre eletrônica e assuntos relacionados. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, então vamos aí para mais um projetinho simples, mas mesmo que o projeto seja simples, ele tende a ser eficiente. Vamos usar aqui como sensor um LDR. Então a gente vai trabalhar com a luz ambiente. Se a luz ambiente mudar, então o sensor vai mostrar isso aí de uma forma que ele ative um circuito integrado, que por sua vez ative um diodo emissor de luz, que é um LED. A gente vai usar a alimentação de 12 volts, e como sensor, como eu falei, um LDR. Esse LDR que eu usei aqui, ele tem aproximadamente 2K5 em luminosidade ambiente. E ele chega mais ou menos a 500K quando está no escuro. Eu preciso aqui um divisor de tensão para fazer com que o circuito integrado funcione de acordo com o que eu preciso. Ou seja, quando o LDR estiver no escuro, o circuito não vai piscar. E quando o LDR estiver no claro, o LED vai piscar. O ritmo das piscadas é determinado por C1, e eu posso mudar esse valor para mais, para aumentar o tempo que o LED fica aceso, ou para menos, para diminuir o tempo que o LED fica aceso, ou seja, as piscadas mais rápidas. R3 é um resistor de 2K7, ligeiramente maior do que a resistência mínima que eu encontrei com o LDR em luz ambiente num dia nublado, dentro de casa, tá? Só para ter uma ideia. Isso facilita muito aqui para fazer o circuito, projetar o circuito. Se caso eu precisar determinar a sensibilidade, eu posso botar no lugar de R3 um triporte de 33K. Daí eu vou conseguir o ajuste que eu quiser, com a luminosidade que eu quiser. Eu coloquei aqui um resistor K na ponta, que é o resistor de descarga. Esse resistor é de 10K. E o circuito integrado é o 555. Então, aqui, pino 4 recebe a tensão da junção R3 e LDR. Quando a tensão aqui for aproximadamente 3/4 da tensão da alimentação, o circuito integrado funciona. Caso contrário, ele fica na condição de espera. O LED fica apagado, o LED que vai ser mostrado logo em seguida na saída. E aqui eu quero já dizer que o pino 5 não tem ligação nesse caso aqui. E o pino 8 é a alimentação direta. Então o pino 2 e o pino 6 são ligados juntos. E nesse caso a gente tem que colocar aqui, ó, R4 como 10K. R2 como 100K. Aqui eu tenho um DUT de mais ou menos 60 por 40. Se eu quiser um DUT 50 por 50, a relação aqui é de 9 para 1. Então R2 deve ser 90K e R4 10K. Então o total de 100K é de descarga do capacitor. Só que daí, aqui é onde eu determino a largura do pulso, né, do 555. Então, prestar atenção nisso aqui, se eu tiver problema ou ligar o C1 errado, coisa e tal, essa relação de resistores aqui pode não funcionar muito bem. E R1 é um resistor limitador de saída, ele é a ligação do pino 3 ao LED, que eu coloquei aqui com 2K7, porque acende o LED bem em 12 volts, não força o circuito integrado e também não força o LED. Por que eu usei LED? O LED é porque é fácil, barato, gasta pouco, e além disso é um circuito onde a gente pode monitorar o que está acontecendo. É um LED. Se eu não tenho um outro instrumento para monitorar, eu posso usar um LED e 80% das vezes eu consigo fazer com que eu consiga fazer uma leitura do circuito de forma que eu entenda o que está fazendo. Aqui nem precisa isso, né? Que eu posso deixar o LED aceso, ou de repente colocar no lugar do LED, colocar um transistor NPN e colocar um relé.
Então, por isso que eu optei por 12 volts. Então é isso, vamos ver o circuito funcionando? Bom, vamos mostrar o circuito aqui funcionando, como dá para ver aqui. Vou só mostrar com LED, né? Mas se você faz acender um LED, ou controla o brilho do LED, ou controla um LED de qualquer forma, você vai poder controlar qualquer dispositivo. Então, a síntese, o resumo do circuito é esse. Aqui eu tenho o LDR, que é o sensor. Ele é configurado aqui em série com um resistor de 2K7, tá? Aqui ele está no limiar, não precisa fazer ajuste, funciona tranquilo, funciona bem assim. Mas quem quiser colocar um tripote, fica à vontade. Então, se vai colocar um tripote, coloca aqui no lugar desse resistor de 2K7. Quer fazer um ajuste amplo? 27K. O resistor aqui é de 10K, aliás, o capacitor aqui é de 10K, lembrando que ele é polarizado, tem lado certo para ser soldado, e mais demais ligações é só seguir o esquema. Aqui é um resistor de 10K e aqui é um resistor de 100K. No circuito anterior que eu usei aqui, eu fiz o contrário, porque eu queria uma largura de espaço, vamos dizer assim, uma largura bem curtinha de um e bem larga de outro. Aqui não é, aqui é o contrário, aqui eu quero que seja mais ou menos um DUT de mais ou menos 50%, aproximado. Aqui, para ter um DUT realmente de 50%, você tem que colocar um resistor aqui de 10K e aqui um de 90K. Daí você vai ter 50%, um DUT de 50%. Aqui, para esse caso aqui, não é muito interessante, mas eu só estou dizendo para poder saber como é que funciona, né? Demais não tem segredo nenhum, é a ligação do 555 no modo IO estável, e o 555 só funciona quando o pino 4 tem 2/3 da alimentação, enquanto isso ele fica em modo standby. Então eu vou ligar aqui para mostrar como é que funciona. A ideia aqui é mostrar quando uma porta é aberta. Esse circuito aqui é para mostrar quando uma porta é aberta, de forma luminosa, com LED, né? Não tem uma interface para uma lâmpada de potência. O próximo circuito, quem sabe eu coloque uma lâmpada para sinalizar a longa distância, ou talvez um outro dispositivo. Vamos ver aí, tem quem sabe uma sirene. Vocês vão decidir aí nos comentários, tá? Vocês vão decidir aí. Eu vou pedir para vocês que me ajudem aí, porque o canal tem aproximadamente 15 mil inscritos e não tem nem 100 visualização num vídeo. Preciso do engajamento de vocês, tá bom? Então, se vocês curtirem, comentarem, mesmo que seja para dizer que o circuito não presta, eu agradeço, tá bom? Então eu vou ligar o circuito e vamos ver como é que funciona. Então, ele deve ficar piscando assim, indicando que a porta está aberta, porque o sensor está recebendo luminosidade. À medida que eu escurecer, então vamos imaginar que o batente da porta vai tampar o LDR, ele vai parar, vai ficar apagado, a porta fechada. Porta abriu. Certo? Porta fechada. Porta abriu. Então isso vale para sinalizar se a janela está aberta, se a porta está aberta, se alguém passou e deixou aberto, alguma coisa assim. É um circuito eletrônico simples e eu vou até me dedicar um pouco mais em fazer coisas mais simples para alcançar aquelas pessoas que não têm tanta experiência em eletrônica. Eu gostaria que muitas pessoas montassem esses tipos de circuito para proteger o próprio ambiente, né? E além de ir aprendendo como fazer essas coisas. Depois, mais para frente, quem sabe os circuitos possam se tornar um pouco mais complexos. Eu tenho percebido que os mais complexos que eu tenho colocado aqui no canal têm sido um pouco dificultoso para algumas pessoas. Inclusive o pessoal não comenta nos vídeos, mas fica mandando mensagem dizendo: eu não consegui montar aquele circuito por causa disso, por causa daquilo. Aqui, esse aqui não tem motivo, tá? Isso aqui não tem motivo. Isso aqui é muito simples. 555 tem em qualquer sucata ou tem em qualquer loja. Os demais componentes aí é da mesma forma. E o LDR talvez fosse o mais difícil, mas também tem por aí. Se não tiver, tem circuito. Eu vou até dizer onde é que tem LDR. No sensor de luz do poste, aquele que liga a luz de noite, tem. Não vamos dar uma de nóia aí, querer subir no poste e arrancar o caneco de lá, né? Mas tem outros circuitos também que tem o LDR nessas lâmpadas, lâmpada não, câmera IP, que costuma queimar bastante por aí, que tem infravermelho, ela também tem um LDR lá dentro na sucata,
que quase sempre é desperdiçado. Então ele é desse tamanho aqui e dá para aproveitar tranquilamente. O que tem que fazer aqui com relação ao LDR é o seguinte: o divisor de tensão tem que ser de forma que o resistor menor, o resistor que vai do negativo ao pino 4, ele tem que ser menor que o LDR na condição de aberto, na condição de aceso, no caso, de ativado. Então, aqui, enquanto eu falei, a porta estava aberta, eu falei de propósito justamente que o circuito fica avisando que a porta está aberta, por tempo indefinido, ou até acabar a bateria. E quando a porta é fechada, então ele não gasta energia e o LED fica apagado. Espero que tenham gostado. Curta, comenta e compartilha. Eu agradeço. Até a próxima.